A principal distinção entre o cristianismo e o paganismo está em que no paganismo são muitos mediadores, enquanto que no cristianismo há um só mediador. Há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, verso 5. A mitologia grego-romana ensinava a existência de deuses menores ou inferiores. Acreditava-se que os superiores possuíam todo o poder e os inferiores poderes limitados, servindo de mediadores entre aqueles e os homens. A característica principal, então, do paganismo era uma enorme quantidade de divindades e um verdadeiro exército de mediadores. Lamentavelmente, Roma papal entrou pelo mesmo caminho do paganismo e perdeu sua distinção cristã ao canonizar uma longa lista de santos e os constituir mediadores e advogados entre Deus e os homens. Embora os católicos romanos não deem aos seus supostos santos o nome de deuses ou semideuses, como a mitologia o fazia, é inegável o fato de muitos homens e mulheres mortos, cujas almas, segundo se crê, estão no céu, receberem verdadeiro culto religioso semelhante em muitos aspectos ao da mitologia clássica, por sua vez herdada do paganismo babilônico. Numa evidente apostasia, o romanismo atribui a seus santos os mesmos poderes de mediação que o paganismo conferia aos seus semideuses. Entre os pagãos, acreditava-se na possibilidade de uma pessoa ser canonizada se fizesse notável por seus feitos, como invenções, conquistas ou qualquer outra grande realização beneficiadora do gênero humano, podendo então servir como intermediário em favor deste junto às divindades superiores. Todos os filósofos pagãos falam nesse sentido, como registrou um historiador. Os semideuses são inteligências intermediárias, por meio das quais nossas orações e necessidades chegam ao conhecimento dos deuses. São mediadores entre os habitantes da terra e os habitantes do céu, e levam para lá as nossas orações e trazem para a terra os favores implorados. Vão e voltam como portadores das súplicas dos homens e dos auxílios da parte dos deuses. Era este o credo do paganismo, e em nada, a não ser no nome, difere do credo do romanismo, no que diz respeito à intercessão dos santos. Quando a Igreja Romana acha entre os membros de sua comunhão indivíduos tidos como piedosos ou ilustres, em razão de seus poderes milagrosos, sustenta que podem ser canonizados e contados entre os seus santos, como mediadores entre Deus e os homens. Ela acredita que eles possuem influência suficiente com Deus para obter dele os favores solicitados e que, portanto, são competentes ou idôneos para acolher as nossas orações e súplicas, segundo declarou o Concílio de Trento nestas palavras: os santos que reinam juntamente com Cristo rogam a Deus pelos homens, e é bom e útil invocá-los humildemente e recorrer às suas orações, intercessões e auxílios. O princípio do romanismo pagão e o princípio do romanismo papal são uma e a mesma coisa, não havendo diferença senão nos nomes dos objetos da invocação. Quando se descobriu, depois do estabelecimento do cristianismo nos tempos de Constantino, que muitos pagãos se conformariam exteriormente com o cristianismo se lhes fosse permitido conservar, em particular, o culto de suas divindades tutelares, concedeu-se-lhes permissão para isso, mudando tão somente os nomes de Júpiter em Pedro e o de Juno em Maria. E assim, aconteceu que continuaram a adorar suas antigas imagens, depois que estas mesmas imagens foram batizadas sob nomes cristãos. Os escritos daqueles tempos tornam evidente o seguinte: acreditou-se que
Essa foi uma medida muito sábia e um golpe de hábil política e que tendia a produzir a uniformidade religiosa entre as massas ignorantes. A invocação de Juno se transformou na de Maria. As orações dirigidas a Mercúrio foram então dirigidas a Paulo, e aí por diante. Não podemos compreender como a simples substituição dos nomes de Mercúrio ou Apolo pelos de Damião ou de Cosme, ou as dos nomes de Minerva ou Diana pelos nomes de Lúcia ou de Cecília, possa mudar o caráter essencialmente idólatra da prática. A Bíblia afirma que somente Jesus Cristo, como o único mediador entre Deus e os homens, é que pode perdoar pecados e conduzir o homem ao seu Criador. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim." João 14, verso 6. E em Atos 4, verso 12, está escrito: "Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos." E se você chegou até aqui, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. Deus te abençoe em Cristo Jesus.